Pessoal da internet também, boa tarde. Mais uma vez é muito bom poder estar aqui, né, gente? Com esse tempinho tão gostoso, essa chuva caindo lá fora, né? Nós estávamos precisando de chuva. E nós nos sentimos, assim, honrados por poder estar aqui mais uma vez, né? Podendo aprender um pouquinho com as palavras do Pai, né? O que Ele nos deixou, que nós possamos aprender a lição de hoje e colocar em prática, principalmente, porque só aprender não basta, né? Nós temos que praticar, mudar as coisas que precisam ser mudadas, né? Mudar o nosso interior para que o aprendizado realmente seja verdadeiro. Hoje eu não vou ficar me estendendo com os recados da casa, que todo mundo, né, já sabe do funcionamento, os horários, mas eu gostaria de agradecer imensamente a colaboração de todos com as nossas sacolinhas de Natal, né? Todas essas crianças que serão abençoadas com esses presentes, que eu tenho certeza que foram conquistados com muito amor, com muito carinho. A gente que se dispõe a fazer esse gesto faz da melhor maneira possível, né? Então, que cada coisa que foi adquirida para colocar nessa sacolinha possa ir com uma dose, né, dupla de amor, de esperança, de renovação para todas essas crianças. Muito obrigada a todos vocês, viu? Então agora, né, depois dos cumprimentos feitos, vamos aquietando os nossos corações, cerrando os nossos olhos físicos, para poder fazer uma prece inicial dos trabalhos de hoje. Nós vamos agradecendo a equipe espiritual aqui presente, que desde bem cedo esteve aqui preparando o ambiente para nos receber, fazendo com que a nossa chegada aqui, né, fosse importante. Então, nós agradecemos a eles. Vamos também agradecendo a oportunidade bendita de poder ter acesso a uma casa como a nossa, em que nós estamos sempre entre amigos, encarnados e desencarnados. Essa casa é o nosso porto seguro, qualquer problema a gente pode recorrer a ela. Então, que nós possamos aproveitar ao máximo tudo o que nos for dito aqui. E assim a gente vai abrindo os trabalhos de hoje. Quem vai conversar conosco hoje é a nossa irmã Leda. Ela vai falar sobre a sinceridade, né? Que você seja feliz na sua explanação, minha querida. Boa tarde a todos. Hoje eu tenho que ser sincera, né? Para falar de sinceridade, eu preciso ser sincera. E, sinceramente, é uma alegria estar aqui falando dessa doutrina abençoada, né? Em nome de Jesus. E hoje, sinceridade, quem traz para nós o texto, a meditação da tarde, é o espírito Joana de Ângeles. E esse espírito é maravilhoso, né? Ela foi religiosa em várias encarnações. Ela é uma poetisa da espiritualidade. Então eu peguei o texto na íntegra e normalmente nós mudamos, modificamos, extrapolamos um pouco o texto. Mas eu pegava e falava, não, isso precisa ser dito. Não, mas isso também. Não, mas isso também. Mas assim o texto é maravilhoso que a Joana nos traz que nos traz para a tarde de hoje, né? E o livro é Espírito e Vida, do Divaldo Franco. Então ela fala sobre a sinceridade. Joana começa assim: não é bom atacar bruscamente os preconceitos. Esse é o melhor meio de não ser ouvido, quando atacamos com contundentes, né? Por essa razão é que os espíritos muitas vezes nos falam pouco a pouco a verdade. Não nos colocam de sopetão. Eles vão nos falando devagarzinho a verdade, né? Então, essa é a proposta da autora espiritual, Joana de Ângeles. E a Joana tem uma experiência maravilhosa, né? Porque ela foi uma daquelas mulheres que choraram diante da cruz com Jesus crucificado. Ela acompanhou Jesus até a cruz.
A vida espiritual dela é muito rica em encarnações, como freiras, várias encarnações. E, inclusive, na codificação do Espiritismo, ela auxiliou, ela é um dos espíritos que trouxeram a mensagem para Allan Kardec. Então, olha a caminhada, a jornada espiritual dela. Então, esse espírito desse calibre que acompanhou Jesus, que acompanhou a codificação e que atual hoje nos traz essa mensagem, né, dizendo da sinceridade. A verdade, a franqueza, a importância que ela tem, mas nunca de uma forma brusca. Ela compara até com remédio. Se você tem um mal físico e o médico te receita um remédio, você sabe que aquele vai ser bom para você, você não vai chegar em casa e virar o vidro de remédio todo, porque ele vai fazer mal. É nesse sentido que ela nos coloca, de quando nós temos uma verdade para colocar de uma forma nua e crua essa verdade, de uma forma brusca. É a melhor maneira de não ser ouvido, de ter a rejeição. É dessa forma que ela coloca. Então tem que ser dosada a verdade como um remédio espiritual. E ela continua. Ela diz que em nome da verdade, porque sinceridade e verdade são sinônimos, né? Em nome da verdade, não apliques a palavra contundente sobre a franqueza daqueles que caminham desequilibrados ao seu lado. Porque, normalmente, quem precisa de uma verdade, que nós temos, assim, às vezes, o ímpeto de agir de uma forma contundente, são aqueles que são espíritos desequilibrados do nosso lado. Porque aquele que age bem, que é correto, segundo a nossa ótica, não precisa da verdade, né? Então, normalmente, são espíritos doentes. Por isso que ela compara o remédio, como a gente precisa ser tudo dosado, para poder ser assimilado e fazer o bem em vez do mal. Né? E a Joana fala que acima da verdade existe algo muito mais importante que a verdade, que ela coloca que é a caridade, que é exatamente isso. Não é o falar. Falar, sim, nós temos a obrigação de falar, mas é o como falar. Então, a gente compara até um diamante, que é uma pedra preciosa. Uma das mais preciosas que nós temos entre nós, em valor, num valor monetário, para nós é um diamante. Um diamante, quando ele é dado numa joia, oferecido com carinho, ele tem um valor. Se eu pegar esse diamante diante de uma briga, de algo contundente, e atirar no rosto do outro, ele vai ferir. Então, assim, a Joana diz que é a verdade. Ela tem que ser, acima de tudo, com caridade. Ela tem que ser entregue com amor, como uma joia, quando nós queremos favorecer o outro, né? E ela compara como ela conviveu com Jesus. Ela foi uma daquelas mulheres que acompanhou o mestre. Ela diz que o próprio mestre, que ele tinha as verdades para nos dizer, ele nos ensinava por parábolas. Ele não dizia, ele nos chacoalhava, muitas vezes ele nos dizia, homens de pouca fé. Mas Jesus não nos chamava de ignorantes, de nenhum termo pejorativo. Ele nos exortava a ter fé, ele contava parábolas, ele nos convencia, ele nos falava das verdades do seu evangelho, falando da natureza, das aves do céu, das flores do campo. Jesus contava as histórias, né? Do bom samaritano, daquele homem que foi ferido. Então, nunca dizendo diretamente, contando histórias para que nós refletíssemos e fizéssemos uma analogia com a nossa vida. O que nós temos que mudar? Se ele agiu dessa maneira, como que eu poderia agir, né? Então, a Joana nos coloca que nós temos facetas a amadurecer. Muitas vezes a verdade de um não é a verdade de outro. Porque a idade espiritual é diferente, independente da cronológica. Nós falamos, mas é adulto, já viveu, mas espiritualmente ainda é infantil. E não tem essa dimensão que nós temos, e não tem um enfoque. Então, essa visão de vida, essa faceta da verdade que nós temos, muitas vezes o outro não tem.
Então, toma quantas vezes atitudes que para nós é errada, mas para eles, muitas vezes, na sua maneira de entender, na sua verdade é correta. Tem uma historinha que ela é muito interessante para ilustrar. Diz assim, que um homem muito bom, ele sai para trabalhar pela manhã. E quando, no seu caminho, ele encontra alguém caído na calçada. E ele vê aquela pessoa com tremor, ele fica muito comovido. E ele percebe, ele fala, poxa, essa pessoa deve estar com fome. E ele vai até a padaria e compra uma rosquinha doce, para ele comer, e um café com leite bem doce, achando que era fraqueza. E oferece, e ele naquele mal-estar, naquela fraqueza, ele recebe o alimento, e ao invés de melhorar, ele piora. E um outro transeunte aí chama o resgate. E ele é levado para o hospital, esse homem. E quando ele chega no hospital, ele está com uma crise de diabetes exacerbada. Então, o homem que o socorreu, diante dos médicos no hospital, ele é um vilão. Como que você fez uma coisa dessa? Como que você apressou o mal-estar dele, você fez o mal. Será que na ótica dele ele quis fazer o mal? Indo à padaria, comprando um alimento? Ele não sabia. Então isso acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes, na melhor boa vontade, achando que estamos agindo bem, e nós estamos causando um problema, agravando uma situação. Então, são as verdades de cada um. O que é certo para mim, muitas vezes não é para o outro. E o enfoque de vida que eu dou e que eu tenho é diferente. Quantas vezes é diferente? Então a Joana continua, né? Ela diz assim, que a pretexto do bem, não derrames espinhos pela seara onde segue teu próximo. Não derrames espinho. Ela fala de derramar espinho, que quantas vezes nós vamos, não é nem plantando, vamos derramando os espinhos pela estrada do outro, né? Do teu próximo, tentando ser coerente com as tuas convicções, que muitas vezes não é a do próximo. Ele está caminhando. Quantas vezes que na sua jornada ele caminha sobre aqueles espinhos que nós derramamos? Espinhos através do quê? Através das palavras, através de como nós colocamos a verdade para eles. Ah, eu falo aquilo que eu penso, eu sou assim, eu sou verdadeiro, doa quem doer. E quantas vezes são esses espinhos que nós derramamos pelas estradas alheias, né? Querendo ser verdadeiros, né? E a Joana ainda diz que muitas vezes o omitir naquele momento é a melhor forma. Deus não omite para nós? Omite ou não omite? Olha, nós que estamos numa casa espírita já há algum tempo, nós sabemos o que é a nossa reencarnação. Nós lembramos o que fomos lá atrás? Não. Deus omite. Imagina se houvesse sinceridade conosco. Olha, vocês fizeram isso, por isso que... Nossa, o sofrimento seria muito maior, seriam os espinhos na nossa estrada. Nós caminharíamos, né, com essa atitude do Pai sob espinhos, e Ele omite. Então nós esquecemos na reencarnação, nós temos a bênção de ter uma estrada livre. Então, essa proposta de deixar aquele que está do nosso lado também caminhar livremente, né? Às vezes a gente fala, nós temos um termo chulo, né, que se fala, a mentira caridosa. A mentira, a gente fala, é verdade, a mentira caridosa, né? Às vezes até a pessoa está numa depressão tremenda, chega para você, eu estou bem? Não, você está bem sim, você está ótima. Você não vai dizer, não, você está um trapo, você está um caco, você... Não, aí vai cair mais ainda. Então é necessário, às vezes, ao contrário da verdade, da sinceridade, a mentira caridosa. Para você retirar esses espinhos da estrada, para você colocar flores, pétalas, para que suavize a jornada do teu próximo, que não por acaso está do nosso lado, né? E Joana continua, falando em nome do ideal, evita a exposição petulante dos teus conhecimentos. Olha o que Joana fala. Porque o que nós conhecemos, às vezes, nós agimos com petulância, querendo impor para o outro, né? E apresenta-os
com a simplicidade que agrada, sem a pretensão de tu emitires o último conceito. Sermos donos da verdade. É como aquele que ajudou o irmão que passava mal na rua, caído, né? E a verdade dele era uma. Chegou no hospital, a verdade dos médicos foi outra, né? Então, que nunca seja a nossa opinião o último conceito. Então, nós temos que saber das necessidades que o outro tem. Nós não sabemos. As necessidades porque cada um passa. Porque muitas vezes, embora a convivência seja muito estreita, normalmente numa família, debaixo de um mesmo teto, dentro de um mesmo lar, convivendo lado a lado, nós muitas vezes não deciframos os enigmas da alma daquele que está do nosso lado. Uma vida toda juntos. Então, as necessidades que ele tem, às vezes nós achamos que não, que é má vontade, que não precisa. É uma necessidade espiritual muito grande. Às vezes as atitudes são um grito de socorro. Olha, estou aqui, eu preciso. Né? Age de uma maneira para chamar a atenção, como criança espiritual. Age daquele jeito porque precisa. Então, hoje, nós vivemos numa época, com a mídia, com todo o desenvolvimento tecnológico, numa época massificada, que a mídia nos impõe valores muito diferentes. Então, nós temos que parar para pensar. Nós não podemos, a Joana de Ângeles nos diz, nos comportar como preguiçosos mentais. Então, porque a mídia acha que hoje o vitorioso é aquele que venceu no trabalho, é aquele que venceu o mundo, é aquele que tem posses, é aquele que é o mais bonito, é aquele... E não é nada disso, porque tudo isso vai ficar por aqui. Então, a Joana de Ângeles diz, não tenham preguiça mental, pensem no verdadeiro valor da vida. Não se deixe, não tenham a ilusão de se massificar. Ela usa esse termo. Porque quando você se massifica, você vive numa ilusão. Você perde o sentido da vida, o verdadeiro sentido da vida que nós temos. Né? E ela continua, justificando a tua maneira sadia de viver, não te faça desagradável companhia. Porque às vezes nós somos o certo, né? E somos desagradáveis, porque o outro não quer essa companhia, ele quer uma companhia, né? Não aquele que te coloca o dedo em riste, né? Usando a palavra ferinte e a frase impiedosa em relação àqueles que ainda não podem seguir-te o passo. Olha o que a Joana coloca. Não é aqueles que não querem. Ela coloca não podem, não conseguem, não têm amadurecimento espiritual para isso ainda. O Divaldo conta uma passagem, é muito interessante, né, Marília? Nós, expositores, conhecemos, né? Que ele vai visitar um amigo que estava muito doente, sofreu um infarte e estava se recuperando. Então, ele pediu que o Divaldo sugeriu que fizesse o evangelho juntos, né? E o Divaldo falou, então abre o evangelho, e ele disse para o Divaldo, não, abre você o evangelho. O Divaldo abriu e discretamente tentou fechar. Ele falou, não, leia aí o que você abriu, né? Ele convalescendo. E veio a palavra, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, foi uma chamada, né? Então, essa chamada que às vezes Deus nos dá, às vezes essas palavras contundentes marcam uma encarnação de uma pessoa, da forma como você fala, como você analisa, né? Então, por isso que nós temos que ter firmeza no falar, firmeza na nossa postura, mas doçura na hora de expor, né? Aquela lição de Jesus de construir a casa sobre a rocha é das nossas convicções, né? Mas a casa é o amor, é o teto que nos abriga. Então é esse amor que nós temos que oferecer ao nosso semelhante, para que a gente possa ter também de volta a lei de causa e efeito, né? Não tentes escravizar aos teus caprichos de pensamentos quantos não têm possibilidade de voar contigo na amplidão do conhecimento.
Não tem. Então é aquela... Jesus não diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, às vezes, a gente vê aquele fruto mirradinho, que nós não gostamos, que é um fruto amargo, mas é aquele que a árvore oferece. E não cabe a nós sair por aí derrubando árvores, não. Mas, quem sabe, fazendo enxerto, ajudando, para que no futuro possa melhorar alguma coisa, que essa árvore possa dar frutos melhores, né? Nas observações que fazes, não te esqueças de que nem todos se encontram preparados para ouvir-te, mesmo quando coroadas das melhores intenções. Nem todos estão preparados. Havia um reino que o rei gostaria de ser poeta. Ele achava lindo falar poesia, né? Era o rei Dionísio. E tinha um filósofo muito respeitado no reino. E esse rei Dionísio, ele reunia a sua corte e, de vez em quando, falava, ele escrevia seus poemas e falava. E ele recebia aplausos, tinha aqueles bajuladores que achavam o máximo e cumprimentavam o rei e tal. E ele resolveu convidar esse filósofo, porque era intelectual, né, verdadeiro, e resolveu convidar esse filósofo. Muito bem. Aí ele reuniu toda aquela corte, os seus bajuladores, e falou a sua poesia. Aliás, repetiu a poesia que ele já havia dito numa apresentação anterior. E o filósofo ficou impassível. A turma bajulando, né? O reino todo bajulando, aplaudindo o rei, ficando de pé, como se faz um espetáculo que a gente gosta, né? E o rei pede a opinião do filósofo. E aí? Aí o filósofo pediu que ele fosse à frente, ele deu um passo à frente e disse: Majestade, o senhor é um excelente administrador, o senhor é muito justo, o senhor é muito bom, mas me desculpe, como poeta, não serve. O rei ficou possesso. Como assim? Ele só recebia aplauso, ele só recebia elogio. E o filósofo, né, que era autoridade ali no reino, diz uma coisa dessa, ele chamou os guardas e pediu que levassem o filósofo ao calabouço e o deixassem preso. Mas aí houve uma manifestação no reino, porque ele tinha dito a verdade, que os outros súditos não tinham coragem de dizer. Então houve uma manifestação e soltaram o filósofo. Aí o rei, não conformado, ele fez uma segunda tentativa. Escreveu um outro poema. E novamente ele reuniu a corte de bajuladores, né? E chamou o filósofo, que a essa altura já estava solto, né? Chamou o filósofo novamente, achando que o filósofo fosse se intimidar. E disse a segunda poesia. E foi de novo aquela salva de palmas, aplauso, todo mundo de pé, bajulando o rei, né? Aí ele olha para o filósofo e você. Ele põe as mãos para frente, dá um passo e fala: guardas, podem me levar. Então, é a verdade, a sinceridade. Não tem como dizer que não... Tem coisas que não tem como dizer que não é, né? Então, não progrediu nada, né? E o filósofo não era verdadeiro. Então a Joana continua: procurando ajudar, não te detenhas apenas na descoberta das feridas. Utiliza sempre do singelo chumaço de algodão que cobre a enfermidade com a medicação adequada. Né? A gente olha a ferida, não adianta cutucar. A gente precisa chegar com o algodão, né, para sanar essa ferida. Jesus já dizia, em outras palavras, né, fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Não te esqueças de que a verdade, semelhante à moral, ela penetra lentamente, acendendo luzes na escuridão e vencendo trevas sem precipitação, sem gritos, poderosamente. Né? Então é devagar. A própria luz, quando nós estamos numa escuridão, o que acontece? Que a gente chega, quem tem aquele, como é que chama, não é um termômetro, aquele potenciômetro, né? Que você acende devagarzinho. Quando você chega, normalmente você acende devagar a luz, né? Porque quando é uma luz muito forte, ela chega a nos cegar.
Os espíritos de luz, o que acontece quando eles se apresentam para nós? Eles passam por um processo de transformação. Muitos espíritos, né? Por exemplo, do Quilate, do Dr. Bezerra de Menezes, da própria Joana de Ângeles, não conseguem, nós não podemos vê-los, porque nos cegariam, né? Então, a própria luz, que é uma coisa, que é uma bondade de Deus, se ela é em excesso e de sopetão, ela nos cega. E Jesus diz da verdade, né, que nós deveríamos conhecer a verdade para ela nos libertar. Então, a verdade, ela se apresenta de uma forma, se nós apresentarmos a verdade de uma maneira nua, a verdade nua, ela magoa, ela machuca. Como diz no começo Joana de Ângeles, é a melhor forma para não ser ouvido. É a melhor forma. Então, ela tem que ser dosada, tem que ser oferecida aos poucos, devagar. Muitas vezes se serve melhor a verdade, calando, que edifica mais. Muitas vezes é mais difícil calar do que falar, né? Porque a palavra, ela é carregada de energia. A palavra é produto do espírito. A boca fala do que o coração está cheio. A gente pode ver. As pessoas falam aquilo que tem dentro, né? E essas palavras, elas fazem, quantas vezes elas fazem um mal tão grande? É como a história daquele cidadão, né? Que ali naquela comunidade, ele falou mal do outro e aquilo começou a criar um clima que aquela pessoa que foi o alvo da maledicência ficou muito aborrecido e foi se queixar com o padre, né, da paróquia, ali da região. Aí o padre chamou o outro para se confessar, ele foi, confessou, disse que estava arrependido. Ele falou, você está arrependido? Então você vai, pega um travesseiro de pena, sobe no alto, na cúpula da igreja, e abre esse travesseiro e solte essas penas. Ele foi e não entendeu. Ele falou, bom, eu fiz, né, a penitência que o senhor mandou. Agora você volte e recolha cada uma das penas que o vento já tinha levado, que era impossível. Assim são as palavras. Não tem como você voltar atrás, né? Tem até uma historinha muito engraçada que a gente conta nas aulas, viu, Marilena, lá no André Luiz, que a gente fala que tem que pensar muito bem antes de falar. Um rapaz foi com um amigo no cinema. E ele sentou, não tinha conversa, esperando o filme começar. Ele vira para o amigo e diz, nossa senhora, mas olha lá na frente aquelas duas, olha aquela moça assim, olha que moça mais feia. Ele fala, poxa, mas aquela lá é minha irmã. Ele fala, não, peraí, deixa eu terminar. Não, você está vendo, não é aquela que está do lado. Ele fala, pera, mas aquela é minha prima. Não, peraí, espera, deixa eu terminar. Você está vendo as duas sentadas? Eu estou falando aquela outra que está duas fileiras ali na frente. É aquela lá que eu estou falando. Ele falou, poxa, mas aquela é minha tia. Aí ele falou, meu amigo, vai ter família feia assim lá longe. Não tem mais como você falou, não tem como consertar. Vai ter família feia assim lá longe, né? Você não conserta mais, né? E as penas que você recolhe, a sinceridade, né? Mas, pero no mucho, né? Às vezes nós temos que ser muito mais do que sinceros, caridosos, como diz Joana de Ângeles, né? Saber silenciar, guardar, ouvir, contribuem mais para o esclarecimento do que expor a verdade aos gritos, junto às almas que não se encontram preparadas para a renovação. A Joana bate sempre na mesma tecla, né? Que as pessoas, às vezes, não estão preparadas. Nós estamos, né, com todo aquele arsenal de verdade e o outro não está preparado para receber. Sinceridade, a Joana diz. Quantas vezes em teu nome se destrói, esmaga-se, desanima-se e persegue-se, acreditando servir ao bem. Por isso mesmo, ara teu campo, meu irmão, semeia a bondade e a luz, e sendo sincero para contigo mesmo,
serve ao ideal do Cristo, ajudando sem cessar a quantos caminham pelas tuas veredas. Joana de Ângeles, né? Então, ajuda, não destrói, fale com amor. Joana nos exorta, né? Não será isto, porventura, que Jesus faz para conosco? Allan Kardec diz o seguinte, que o que sensibilizou ele para a codificação da doutrina espírita, né, foi uma frase que os espíritos disseram. Eles não disseram fora da igreja não há salvação. Eles disseram fora da caridade não há salvação. Então não é isso nem aquilo. A caridade é o amor em movimento. E muitas vezes o caridoso não é o ser sincero, né? Então, o que Jesus prega é a caridade. O que os espíritos disseram para Allan Kardec, fora da caridade, não é fora da igreja, é fora da caridade. E a caridade é o amor, é o respeito ao outro, é querer o bem, é querer que o outro progrida, que seja, que caminhe sob pétalas, como nós falamos. Não que nós sejamos autores dos espinhos em estradas alheias, para que cada um de nós possa igualmente caminhar sob pétalas. Que Jesus nos abençoe. Emociona, né? É. Muito linda. Bom, gente, agora chegou o momento de todo mundo poder participar, encher a Leda de perguntas, né? Exatamente, com sinceridade. Ou se não, quem quiser fazer alguma colocação, fica à vontade. Vamos começar. Você contou a história do filósofo, né? E eu lembrei do seguinte, acho que a sinceridade ela está mais forte na infância. A criança ela é muito, muito sincera, né? E aí eu lembrei do conto da roupa nova do imperador, que todo mundo bajula o rei, que existe aqueles trapaceiros que fazem um figurino para ele, só que ele está nu. E a única que chega a sinceridade para falar para o rei, nossa, o rei está nu, é uma criança. Então, tem muito isso, né? E a gente vai elaborando, então, trabalhando isso ao longo da maturidade, né? Para não deixar de ser sincero, mas ser sincero sem magoar, sem ofender, né? A palavra é poderosa, ela tem uma força, ela é carregada de energia, ela é o produto da alma, a palavra, né? E quantas vezes se destrói, às vezes, uma encarnação, uma vida. Você é burro, é incompetente, não é capaz. E vai ser um burro incompetente, não vai ser capaz. Né? E se você fala, não, você errou agora, não conseguiu, eu acredito em você, eu confio, né? Então tem uma força muito grande, né? Criança, né, Cris? Claro, desconhece isso e fala, e é verdadeira, né? Mais alguém? E também, gente, lembrar que a polidez, né? A polidez, ela faz parte desse processo da sinceridade, porque quem é polido a polidez é a educação, né? Então, as pessoas que são mais educadas, que usam as palavras de maneira correta, elas conseguem transmitir o recado de uma forma diferenciada do que aquela que chega querendo impor alguma coisa. Isso é uma prática diária que quem é professor consegue vivenciar todos os dias. Então, existem pessoas que são educadoras excelentes, né? Dominam bastante aquilo que falam, têm uma didática muito boa, tal. Só que chega no momento de fazer uma repreensão ou falar alguma coisa com sinceridade, por não saberem usar a polidez, ofendem, né, a pessoa, fazem com que aconteça o que a Leda falou, você é burro, você é incapaz. Todos nós somos capazes de qualquer coisa. Cada um de nós tem um monte de talentos, né, de habilidades, porque nós somos espíritos em evolução. Então, às vezes, aquele talento não está à mostra naquele momento, naquela hora, mas vai aflorar, vai despertar. Então, assim, ninguém tem o direito de reduzir o próximo, né? De fazer com que ele se sinta um nada, um Zé Ninguém, um Zé Mané. Isso em qualquer âmbito, viu, gente? Quer seja no trabalho, no comércio, na escola, em qualquer lugar, na nossa família, né? Quantas vezes na família a gente precisa
dosar, medir aquilo que nós vamos falar para não ofender o outro também. Então, essa sinceridade, quando a Leda falou da sinceridade que é caridosa, né? Quer dizer, nós, às vezes, não é omitir, não é dizer uma mentira, não é isso. Mas por... ele está funcionando, achei que não tivesse. Por exemplo, não querer fazer com que a pessoa fique pior do que ela já está, então a gente usa, né, da tal da polidez, daquele bom senso, e faz com que essa sinceridade seja dosada. É isso daí que é o importante, né? A gente sente muito isso até na saúde, né? Quando a gente vai a um médico. Uma notícia que a gente tem, dependendo de como o médico dá a nossa reação. Exato. É de uma forma ou de outra, né? Quando ela é dada de uma forma brusca, né? Parece marca que a gente pra piora, sempre, né? marca para sempre. Marca pra pra sempre, né? Você nunca mais esquece Então, a forma como você em vive. todos os segmentos, né? Mais alguém, gente? Não? Então, muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus abençoe a todos nós. Obrigada a você, viu, Leda, mais uma vez. Bom, então é chegado o momento, né, depois de ter recebido tanto, nós vamos aproveitar a oportunidade bendita para doar aquilo que nós temos de melhor em nós. Então nós vamos fazer as nossas vibrações de amor para todos aqueles irmãos nossos que estejam precisando de auxílio. Aqueles que estão encarcerados, aqueles irmãos nossos que estão estagiando na dor física, passando por problemas de saúde, quer seja em hospitais ou nos seus leitos de dor em seus lares. Para aqueles nossos irmãos que não têm um lar para morar, que moram nas ruas por motivos vários. E essa legião só tem aumentado, infelizmente, pela nossa falta de estrutura, vamos dizer assim, né? Então, que esses irmãos sejam amparados, protegidos, e que eles saibam que eles não estão ali abandonados, eles estão passando por um processo evolutivo, e que eles possam receber nesse momento todo esse nosso amor, para que as necessidades amenizem ao menos. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão esquecidos nos asilos, aqueles que fizeram tanto a vida toda por suas famílias e que hoje se encontram lá, sozinhos, à mercê de cuidadores e de pessoas caridosas que passam alguns momentos com eles. Que eles também possam ser amparados e protegidos. Para aqueles nossos irmãos que esperam numa fila de orfanatos, para que consigam um lar abençoado, para que a evolução deles possa continuar de uma maneira diferenciada. Então, que eles possam ser abençoados e consigam ser adotados. Vamos vibrar pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, pelos nossos amigos, por todos os trabalhadores aqui da casa, pela equipe espiritual encarregada da nossa casa, pelos nossos lares. Vamos passando por cada cômodo deles, para que nós possamos fazer uma higienização daqueles ambientes e que nós possamos encontrar esses lares bem mais harmonizados do que quando nós saímos de lá. E vamos pedir licença para a equipe espiritual, para vibrar por nós mesmos, para que nós possamos ter uma semana equilibrada, para que o nosso corpo físico e o nosso espírito estejam sempre em harmonia, em sintonia com o universo, e que nós possamos então colocar em prática tudo aquilo que sempre buscamos aqui na Casa Espírita. Que assim seja, graças a Deus. E continuando, gente, em silêncio, nós encerramos essa parte dos trabalhos de hoje, passamos para os passes, que vocês possam continuar bem aqui até o momento de ir embora. Que assim seja.